Boa noite a todos. Boa noite. É sempre bom estar na casa novamente, sendo aqui, essas boas energias que eu recebo, que vocês emanam, que nós emanamos juntos. Isso faz muito bem, isso traz uma sensação de paz, de proteção, que não tem igual. E se acreditamos na lei do retorno, tudo que vem tem que voltar, e eu espero que vocês recebam essas mesmas energias e sintam essa paz que estamos sentindo agora neste momento. Hoje, conforme já pré-anunciado, vamos tratar de um assunto da caridade ou doação versus doação. Eu gostaria de trazer aqui para falar da caridade, não só caridade como alguns temas, por assim dizer, o amor, a fé, o perdão, como nós dizemos, são assuntos sui generis, assuntos únicos, não tem como mensurá-los, medi-los, qualificá-los. Não sabemos sua origem, seu meio, e nem vamos saber, talvez, o final. Como medir? Um exemplo, naquela máxima, o maior amor que existe é o amor de mãe. Todos já ouviram isso. E se eu falar o amor de Cristo por nós? E se eu falar do amor de mãe por uma pessoa que morou a vida inteira, viveu a vida inteira em orfanatos? Como que eu vou qualificar? Isso no mesmo sentido eu falar de uma criança que perdeu a mãe bem jovem, viveu com o pai com toda a ternura, carinho, todo o cuidado e educação. Ele vai falar que o amor maior que ele tem é do pai, pela convivência maior. Então são assuntos inesgotáveis. Podemos entrar no perdão, na fé, na caridade, e falar disso hoje, amanhã, depois, 100, 200, 300 dias, não vamos esgotar. Repete-se algumas coisas, mas sempre teremos exemplos claros, vivências diferentes, que vai nos trazer isso. E são assuntos que eu vou tentar mostrar para vocês de uma certa forma, que são assuntos únicos, porém, num determinado caminho, eles se juntam, eles se fundem e se tornam um só. É os caminhos que levam a Deus. Dentro da lei divina, dentro da parte teologal, o amor, a fé, a caridade, o perdão é direto a Deus. Então, traduzindo esses 4 temas, essas 4 palavras ou objetos, é Deus. No final é Deus, é a divindade. Queremos conhecer Deus é pelo amor, pelo perdão, pela fé, pela caridade. Quando começa um, quando começa outro? Onde começa, onde termina? Qual que é o meio, qual que é o fim? Eu trago isso porque há mais ou menos umas 3 semanas atrás, 4 semanas, o Silvio de Bebedouro esteve aqui e teve uma brilhante bate-papo com a gente. Eu estava até sentado aqui naquele dia, e ele trouxe o tema caridade segundo Jesus. Ele trouxe uma visão muito legal, valeu a pena, um ensinamento muito grande. Talvez o que eu vou falar hoje, no mesmo tema caridade, pode complementar o que ele falou. Ou num certo ponto ele vai me complementar, ou nós vamos ter vários motivos para refletir sobre o mesmo assunto. Não tem como falar que eu sou melhor que ele e ele é melhor que eu. É isso que eu estou querendo dizer. Não há como medir, não há como qualificar esses temas. São aprendizados, são vivências que vamos falar, e sempre vamos ter muito a entender. No Espiritismo, principalmente, nós temos 2 máximas, e eu vejo 2, pode até ser mais ou menos. Quais são as 2 máximas? A primeira é amar-vos e instruir-vos. Se estamos aqui para amar e para se instruir, quanto mais falarmos desse assunto, mais instrução, mais aprendizado, que tire uma vírgula do assunto, não importa, já serviu para alguma coisa. E a segunda parte, que eu penso que é a segunda máxima, eu vou tocar nesse assunto mais no meio do nosso bate-papo.
Então, já que essa é a máxima, e aí eu gostaria de trazer a caridade versus doação. Mas não é no versus no sentido de embate, ao contrário, é no sentido de complemento, o que é um, o que é outro, e ver onde a gente se encaixa nesses dois temas. Falando assim, vamos tratar então, eu gostaria só de pincelar a caridade segundo o dicionário português. Virtude teologal que conduz ao amor de Deus e ao nosso semelhante. Caridade conduz ao amor de Deus. Voltamos no amor. Doar. Transferir de modo legal e gratuito bens ou vantagens. Bom, se pegarmos o Evangelho, Bíblia, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, que nós seguimos aqui, vamos esbarrar em diversas partes deles com o tema caridade. E vai se transformar em amor, vai se transformar em fé, vai se transformar em perdão e vice-versa. Eles vão se misturando, eles vão se unindo e tentando nos levar ao caminho de Deus. Se pegarmos no Livro dos Espíritos, ele no capítulo 11, que chama-se Lei de Justiça, de Amor e Caridade, 19 questões realizadas com respostas, comentários. Se for pegar esses 19, só desse capítulo 11 do Livro dos Espíritos, nós temos aí horas a fins de bate-papo. Não vai findar tão logo. Isso, estou falando de um único capítulo, de um único livro. Mas eu vou tratar só duas questões para nós ir passando, porque senão, como eu disse. Enfim, questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entenda Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. Benevolência, bondade, amor. Indulgência, paciência, compreensão e perdão. Volta a misturar o verdadeiro sentido da caridade. Na 886. E ela traz um comentário muito legal no livro, que vale até a pena conferir depois, questão 886, para quem quiser. Mas eu vou ler um trecho. Apresenta-se uma pessoa rica, a todas as atenções e diferenciais lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aqueles que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Ou seja, lá no dicionário, eu trouxe que é indulgência para com os pobres. Aqui eu já trago todos os infortúnios para com todos, porque fala dos ricos, dos pobres e de todos. Ou seja, a caridade não é só para os pobres. É a caridade espiritual, é a caridade das palavras, a caridade do ombro amigo, a caridade do amor, da visita, da compreensão. E ele fala, não humilhais, adiantai, porque às vezes humilhamos o próximo para dar alguma coisa. Nós vamos entender melhor nisso. Na 888. O que deve pensar da esmola? Condenado a se pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida ao fraco, sem que haja para a humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, estamos falando da esmola, temos que adiantar, mas não trazer a humilhação, não apertar, não ir lá por obrigação.
E aí, na mesma pergunta, repete-se numa pergunta tipo B, ele fala, reprovais a esmola? E aqui é onde eu entro no santo doação. Não reprovemos a esmola. O que reprovemos não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem que compreende a caridade de acordo com Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que este estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola, está no ato como a maneira por que é praticada. Duplo valor tem o serviço prestado com delicadeza. Se for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue a quem a receba a aceitá-la, mas com seu coração pouco se comoverá. Aí já entra a doação. Por que estamos falando da caridade? A caridade pura, de coração, ela se adianta. Quem na cidade aqui, vamos falar, eu acho que Monte Azul não tem isso, mas vamos entender. Quem aqui não conhece um lugar que tenha gente precisando? Quem não conhece um lar de acolhimento? Monte Azul ainda é pequeno, não tem, mas cidades maiores tem orfanatos, tem outros lugares. Aqui nós temos o asilo. Vamos esperar a campanha do agasalho no frio para doar? Ou ninguém conhece uma família que possa? Mas na campanha do agasalho é legal que o carro vai passar na frente de casa, eu vou poder encher 2 sacolas, levar em tal lugar, chegar lá e falar, trouxe 2 sacolas. Não deu tempo de separar muito ainda, viu gente? Tem mais lá, tá? Ou seja, eu quero me aparecer. Eu já sei de onde tem o problema. Por que eu não ativo? Eu espero a campanha do agasalho, eu espero, não que não tenha que fazer, essas campanhas é importante, mas eu não preciso esperar por ela. A necessidade do próximo, ela acontece diariamente. E nós sabemos onde tem. Nós sabemos a necessidade física, nós sabemos da necessidade espiritual, nós sabemos da necessidade comportamental. É impossível que ninguém conheça. Mas esperamos chegar até nós as campanhas para doarmos o que nos sobra. Ou alguém aqui vai numa loja e compra roupas novas para doar pobre. Ou alguém aqui deixa, nossa, ganhei um dinheiro, vou comprar um carro para mim, eu estou andando de a pé. Não, mas eu sou saudável, eu tenho as pernas fortes, não preciso de um carro nesse momento. Eu vou pegar todo esse dinheiro e transformar em caridade. Eu vou comprar em cesta básica para a comunidade X. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Pode ser que no desconto que eu comprei meu carro novo, alguém me deu um descontinho aí, R$1.000 de desconto, eu falo, e agora sim, esses R$1.000 eu vou doar para a comunidade X em remédio. Aí eu vou lá, hashtag doação, hashtag caridade. Gratidão a Deus por estar fazendo isso, a família X. Isso é doação. Não tem nada de caridade. É o ato simples de dar gratuitamente alguma coisa a outra. Simples assim. Se isso já achar que vai nos levar para o melhor caminho junto a Deus, não vai. Porque aqui não tem amor, até aqui não tem fé, e até aqui não tem o menor perdão. Simplesmente tem campanha da doação de sangue. Eu gosto muito de escutar rádio, eu vivo com rádio na lei. Você escuta direto, Bebedouro falta sangue nos bancos, Catanduva falta, Rio Preto falta, Ribeirão falta, Barretos falta. E eu tenho que esperar uma campanha de doação de sangue para ir lá doar. E pior, estou lá na maca, hoje é dia de doação de sangue. Hoje viemos fazer a caridade. Amor ao próximo. Numa época pior ainda, né? Porque antes até era um pouquinho mais difícil. Hoje com o celular comendo solto, o hashtag está bombando. E aí é a caridade. Mas vamos dar um pouquinho mais de sequência no puxão de orelha. No capítulo 13, já eu falo no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, veio o que eu acabei de falar, mas vamos reforçar um pouquinho mais. O que é o capítulo 13? Qual o título? Que a mão esquerda
não saiba o que faz a direita. Mas a gente faz questão da direita, das pernas, da cabeça, do ombro, ficar sabendo. Porque não tem. Porque eu já tive com pessoas que eu tenho que prestar contas. Eu tenho que tirar foto, porque eu tenho que prestar conta, porque o fulano deu isso, porque eu fiz a campanha, o fulano deu, mas eu tenho que mostrar para ele que eu estou entregando. Gente, para começar, se ele teve aqui a prestação de contas, ele está no erro. E você vai justificar esse erro. 2, se você tem que fazer isso realmente, faça do produto sendo entregue. Não precisa você se expor. Mas eu conheço gente que se falar assim, não vamos se expor, ele nem doa. Eu já passei por isso. E eu acho que todos passam. Porque faz parte do nosso materialismo. Estamos presos a isso. E a intenção é não ser a caridade. É nos levar à caridade. É o amor, a fé, o perdão que vai se transformar nisso. Ou vice-versa. De um ponto de outro que começar, vai parar no mesmo. Se começar com amor, vai parar na caridade. Se começar com caridade, vai parar no perdão. Quando chegarmos a esse intuito verdadeiro. Mas, dentro desse próprio capítulo 13, tem vários itens, mas eu trouxe 2. O óbolo da viúva, que é aquela passagem onde Cristo e seus discípulos abordam de um templo, ali conversando, explicando, ele observava os ricos, os bens afortunados, passavam e colocavam várias moedas no gasofilácio. Aí vai estudar o que é isso. Era onde se depositava as ofertas, vulgo hoje cofrinho da igreja. Era isso. E ele observava os ricos passando, dando várias moedas, bastante, 10, 15, 20, até que chegou uma senhora muito pobre, se via pobreza por causa das suas roupas empoeiradas, roupas surradas, mal vestida devido à calçada, essas coisas. E ali se entendia que era pobre, e ela depositou somente 2 moedas. E Jesus faz a pergunta aos seus discípulos, quem mais doou? Os ricos ou o pobre? Eu não sei a resposta, porque não traz no Evangelho. Fala que ele mesmo já adianta, e em resposta Jesus diz que é a pobre viúva, pois essa doou tudo o que tinha. Os demais, a pobre viúva fez a caridade de tudo que tinha. Os ricos doaram o que lhes sobrava, que é o que nós fazemos. Volto a dizer, alguém tira do máximo do sustento da própria vida para ajudar o próximo, para estender a mão. Adiantamos indo até o irmão necessitado? Em alguns casos pode até acontecer, e se estiver acontecendo, ótimo, é o caminho. Mas vamos refletir sobre o que fazemos na maioria do tempo. Estamos sendo a viúva ou os ricos que nos sobram os detalhes. Nesse capítulo 13, também tem uma passagem que é a festa de núpcias, que aí dizem, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. E quem que são chamados? Somos nós. Nós estamos aqui hoje. Nós estamos no banquete de Jesus. Basta vestir as vestes de núpcias e sentar no seu banquete. Todos foram chamados. Vai caber vestir, que é o aprendizado, pôr em prática e seguir o caminho. Ou simplesmente eu fui chamado, mas não quero vestir agora. Você não vai sentar no banquete. O banquete de aprendizado, o banquete de dizeres está aí. Sente-se, veste quem quiser. Participa, entenda de N modos, não só pelo Espiritismo, mas tem o catolicismo, independente da religião. Pratique. Também não fique enclausulado com um livro na mão e não saia para fora, porque até um pedaço de uma passagem que eu gosto de falar da oração, é orar e ação. Ficar só rezando também não resolve nada. Então, esse é o banquete.
Temos também o capítulo 15. Qual que é o tema do capítulo 15? É a segunda parte, a segunda máxima que nós trazemos do Espiritismo, que é: fora da caridade não há salvação. Então, fora da doação é isso, é fora da caridade. Para ser caridade, temos que passar por alguns requisitos cumulativos. Não é um ou outro, é um mais um mais um. Um que falhou, já não é mais. Quais os requisitos? Fazer bem ao próximo, de coração. Que a esquerda não fique sabendo o que a direita faz. Resumo, fiz tudo isso, mas fiz questão de que me chamassem para me mostrar: olha, o Rodolfo foi lá e doou 1000 litros de leite para a campanha tal agora. Nossa, que bênção! Já quebrei um dos requisitos, porque eu fiz isso com gosto, eu fiz isso para me mostrar. E no capítulo 15, principalmente no item 6, me chamou a atenção, quando eu estava estudando para esse tema, a seguinte parte desse daqui, que é a carta de São Paulo aos Coríntios. Mas olha que não está no Evangelho do Espiritismo. Eu não vou ler tudo, que nós vamos saber qual parte. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como bronze que soa em um cimbalo. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que eu mude montanhas, se eu não tiver a caridade, nada resolve. E ainda que eu faça. Engraçado que em outros evangelhos fala: ainda que eu falasse a língua dos homens, sem o amor eu nada seria. Eu já vi também em alguns outros também que falam: sem a fé eu nada seria. Voltamos à fé, amor e caridade. Cada um traz de uma forma, mas todos é o mesmo sentido. Interessante isso, eu não tinha prestado atenção nisso ainda, como que a coisa acontece. E aí tem um livro que chama Renovando Atitudes, capítulo 55, chama O Amor a Deus. É na página 213, é um capítulo de 3, 4 páginas. Vale a pena. Renovando Atitudes, Espírito Remédio. 3, 4 páginas ali, não mais que isso, mas é muito interessante. Daria para fazer umas 10 palestras, uns 10 bate-papos, só com aquelas 3, 4 páginas. Porque o puxão de orelha é violento. Mas é um tapa de luva de peluca, como se diz, que é para a gente acordar mesmo. Mas eu quero ler um refrãozinho e vamos refletir sobre isso. Muitas vezes damos coisas ou favorecemos as pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexo de inferioridade. Se eu dou intenção de me aparecer, que é mais complexo de inferioridade que isso, que é ser mais inferior que isso espiritualmente falando, que é mais rebaixado que isso, e continua. São sentimentos transitórios, artificiais, que persistem entre as criaturas que, por não encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto, e supervalorizam-se, fazendo algo para o próximo, para provar a outros que são bons, importantes e merecedores de atenção. É aquela história, né? Eu sou bom, eu sou melhor, eu posso fazer isso para você, para aquele, e eu faço. Espero você vir até mim sabendo das tuas necessidades. Ou pior, eu faço para você sair daqui. Às vezes estamos no barzinho, tomando aquela cerveja, na esquina, um bate-papo com os amigos, e aí vem aquele irmão maltrapilho da rua, um mendigo, e a hora que você vê ele chegando para sua mesa, você fala: pelo amor de Deus, gente, vai, separa 5, 6 reais, aí dá logo para ele ir embora. Pelas condições dele, ele vai aceitar. Ele precisa. Mas ele não aceita nem com o coração. E você, o que você fez? Você doou? Eu acho que aqui doar pode se encaixar.
que a intenção foi expulsar uma pessoa de perto, fazer o bem para tirar. Isso em diversas situações. Vai, atende aquele cara lá. Pelo amor de Deus, deixa ele ir embora. Não fica aqui não. Tem uma passagem de Chico, que é bem legal, é difícil de citar as passagens de Chico, que diz que ele tinha uma pessoa que liberava, um senhor negro de certa idade já, que frequentava muito a casa do Chico. E ele era um mendigo de rua. E Chico gostava muito dele. Chico o abraçava, dava a mão, sentava com ele, altos papos, e disse que era uma pessoa que conversava muito. Mas a própria família do Chico não gostava, porque ele tinha um odor muito forte, porque não era uma pessoa que fazia suas higienes normais, não tomava banho, tinha mau hálito, enfim, era uma pessoa que morava na rua, vivia dos outros. Mas, primeira coisa, ninguém sabe quem é quem. Não sabemos como que as pessoas chegam até aquela situação. Não sabemos por quê. E quem somos nós para dizer alguma coisa? E Chico trazia essas máximas. Falava, não sabia não. Segundo Chico, quando esse senhor desencarnou, seu espírito era tão elevado, tão puro, de uma vontade tão grande, que ele foi levado ao plano espiritual pelas próprias mãos do Mestre Jesus. O próprio governante veio e atendeu aquele senhor. Além de nós fazermos tudo isso, maltratarmos, não sabemos quem é quem, o porquê e como que está ali, ainda julgamos em muitos casos. E olha como são as pessoas. Nem sabemos quem é. De repente, nos exaltamos e lá seremos humilhados. E os humilhados serão exaltados. Então, dito essa parte, eu acho que o mal está aqui. Eu achei esse trecho, eu achei muito legal. Provérbios 16, versículo 18 e 19. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir os despojos com os orgulhosos. Ego. Se não estamos atingindo a caridade, é por ego, orgulho. Porque eu quero me aparecer, eu quero tirar foto, eu quero que tudo saiba do que eu estou fazendo. Não existe no meu coração pureza. Se eu sei que fulano precisa de certa coisa, eu não preciso me aparecer no meio de todo mundo. Eu posso ir lá por trás, posso chegar numa certa hora, combinar, sem comentário quem é você, não precisa nem dizer nome. Eu posso chegar amanhã lá no asilo, tocar o interfone 8 horas da manhã, vir fazer uma visita, bater um papo. Não preciso falar para ninguém que eu fui lá meia hora, 40 minutos. Não preciso ficar tirando foto, não preciso ficar nada. Eu posso passar pelo hospital, não preciso visitar todos os leitos que estejam ocupados. Visita 1, 2 hoje, outro 2, 3 no dia. Não comente com ninguém. Não tem que dar satisfação. Satisfação é a Deus e Ele está vendo, você não precisa mostrar. E aí vem um trecho legal que aí a gente vai compreender, né? Mateus 25. Em verdade vos digo, quando fizestes a um destes meus pequenos irmãos, a mim fizeste. Jesus. Acreditamos em Jesus. Se quando eu faço alguma coisa para alguém, eu estou fazendo a Jesus, se eu acredito nisso, por que eu não faço de coração? Por que eu quero que esse irmão saia logo daqui e separe o dinheiro dele? Atende aquela pessoa lá logo, ela ir embora daqui. Ou o cara chato, ou o seu. Nós não sabemos o que está se passando. Paciência, indulgência. Essa é a caridade segundo Jesus. Vamos aproveitar e vamos pensar aqui na nossa comunidade hoje em Monte Azul. Como que é a situação? Vamos aproveitar o aprendizado, vamos aproveitar para elevar agora. Olha onde estamos. Numa região tranquila, calma e segura. Não temos problemas de calor, temos uma onda de calor, mas passa. Não temos problemas com frio, não temos catástrofes naturais.
não temos problema com nada. Somos uma sociedade calma, na sua maioria. Todos têm um bom trabalho, a maioria, todos se viram bem. Todos estão bem. E por que não aproveitar esse momento bem para começar a refletir em torno do próximo, em torno do amor de Deus, da fé, do perdão? Ou vamos esperar para que próximo? Vamos saber quando vai vir? Na próxima, se desencarnarmos hoje, quando vamos voltar? Se é que vamos voltar para cá? E se voltar para esse plano terrestre, para esse planeta, vai ser nessa mesma região? Ou vamos viver numa região de guerras, conflitos? Eu faço até uma comparação meio boba, tá? Mas pense assim, você tem que construir o seu castelo. Você está tendo a oportunidade de construir ele aqui hoje. Você está no terreno dele e você tem uma picareta que você tem que abrir o alicerce. Na próxima você vai construir o alicerce, as paredes, até você construir o seu castelo pleno. Só que agora você fala, eu trabalhar com picareta? De jeito nenhum, vou passar e jogo na beira do rio, lá no rio profundo, deixa pra lá, não quero isso. Talvez na próxima, vamos ter esse alicerce do mesmo jeito. Só que aí eu joguei a picareta fora. Vocês vão abrir na mão, então. Porque é uma comparação de nós podemos cair num lugar onde existe maior pobreza, maior dureza. E ao invés de fazermos, vamos precisar que alguém faça para nós. Ninguém quer pensar nisso agora, né? Porque eu acho que também meio deixa para lá. Então vamos aproveitar essas boas oportunidades que a gente tem aqui, esse plano gostoso, nessa vida maravilhosa que temos, dos entendimentos, famílias, temos os nossos desavenças, nossos pega para capar de vez em quando, mas é coisa passageira. Estamos numa sociedade mais civilizada, mais tranquila, numa época mais tranquila. Vamos aproveitar. E aí vem Mateus, dentro do que ele fala, e acho legal também, Mateus 5, 23, 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se, depois volte e faça sua oferta. Se for para ir com o coração duro, embrutecido, com raiva de alguém, não vai, que além de tudo, aquilo que você está doando ainda está com energia negativa. Além de tudo, você vai transferir ao próximo aquele desgosto teu. Ao invés de você levar esperança, paz, você leva talvez um monte de amigo que vai perturbar ele lá também, que já está desestabilizado. Ao invés de você ser luz, você passa a levar as trevas. É sério isso. Então, vamos pensar, ninguém é melhor. Estamos num planeta materialista. Não é fácil 100%, mas é fácil começarmos. É fácil seguirmos. Porque pela fé, vamos parar no amor, do amor na caridade, da caridade no perdão e vice-versa. E vamos. O banquete está aí. A ceia de núpcias está aí. Vamos pôr a vestimenta e sentar com Jesus. É simples. E para mim não estender muito, antes que vocês já façam a caridade também, eu vi uma cena esse dia, eu até fiz questão de transcrevê-la, e eu achei legal, mas em química, para se formar uma molécula, se coloca átomos. Eu não sou professor, né, gente? Pelo amor de Deus, a única conta que eu sei fazer é dos meus honorários. Olha lá. Então, um advogado fazendo a conta não é aquela brincadeira, é brasileira. Mas vamos lá. Em química, para se formar uma molécula, tem que se colocar oxigênio, átomos de oxigênio. E ela vai crescendo e ela tem um limite. Quando ela chega no seu limite, ela se torna molécula de óxido, de manganato, de cloreto, enfim, você vai colocando e ela se torna. Porém, quando ela se chega ao seu máximo e não tem como expandir, você precisa da expansão dela, se formam outras, e aí você passa a acrescentar o per, que é o máximo. O sentido per é o máximo. Então você passa a ter o permanganato, o perclorato,
peróxido. Então, quando você chega à máxima de um ato, passa a ser o per. Pode estar feito, pode estar perfeito. Eu posso seguir meu caminho, eu posso perseguir. Dentro disso, uma comparação, o amor é o quê? É o amor ao próximo, é a doação, que é o contrário de egoísmo. O egoísmo é aquele que só quer para si, só quero para mim. Enquanto o amor é doar. E quando o amor se chega ao máximo, o que é? É o perdoar. Essa é a máxima do amor. E quando ele chegar no seu máximo, chegamos ao perdão. E aí tudo se torna possível. O amor de Cristo junto a Deus. Assim, uma semana excelente a todos, uma noite maravilhosa com as bênçãos de Deus, uma caridade dele para conosco, e que saibamos retribuir isso para estar junto com ele. Que assim seja.